Boa tarde a todos. Damos início, então, à audiência pública para discussão do projeto de lei complementar número 5/2026, que dispõe sobre a classificação de trechos do perímetro urbano na forma da lei complementar número 65, de 1º de dezembro de 2006, que é a lei do Plano Diretor do Município de Américo Brasiliense e da outras providências. Quero iniciar aqui saudando a população que nos acompanha através da transmissão no canal da Câmara na internet e também aos presentes aqui na galeria do plenário da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Quero desde já registrar, agradecer a presença do vereador vice-presidente desta Câmara Municipal, Bahia do Corte, que está convidado, o vereador, a compor a mesa aqui dos trabalhos. Por favor, fique à vontade. Registrar e agradecer também a presença do vereador primeiro secretário desta Casa de Leis, Bruno Ribeiro, que já encontra-se presente aqui à mesa diretora. Quero aproveitar também e já registrar e agradecer a presença da doutora Daiane Fante, procuradora jurídica desta Câmara Municipal, deste Poder Legislativo. Eu, vereador Diego Viveiros, na qualidade de presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública que esta comissão está realizando em 2026, para discutir o projeto de lei complementar número 5/2026, que dispõe sobre a classificação de trechos do perímetro urbano na forma da lei complementar número 65, de 1º de dezembro de 2006, o nosso plano diretor, e da outras providências. Informo que o edital foi publicado no dia 13 de abril de 2026, no Diário Oficial do Município, e os convites para as autoridades interessadas na realização desta audiência pública foram remetidos em 17 de abril de 2026. Foram convidados para esta audiência representantes do Poder Executivo, como chefes e diretores de departamentos, representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, de Américo Brasiliense, e do Poder Judiciário de Américo Brasiliense, bem como toda a sociedade ameriliense e os nobres pares desta Casa de Leis. Serão realizadas 2 audiências públicas para a discussão deste PLC, sendo a primeira hoje, 30 de abril, e a segunda no dia 25 de maio do corrente ano, ambas às 17h30. Destaco ainda que esta Câmara Municipal está recebendo sugestão da população através de formulário que está disponível no site oficial. Os interessados poderão escrever suas sugestões, que serão repassadas a esta comissão. O nosso site oficial, que é o www.americobrasiliense.sp.leg.br. Toda a iniciativa da discussão deste projeto de lei complementar vem sendo realizada com o objetivo de aproximar a população desta Câmara e do Poder Executivo Municipal. Eu gostaria de, desde já, de convidar para compor a mesa aqui, por gentileza, ele que representa o Poder Executivo local, certamente representa a senhora Prefeita Municipal, o diretor municipal de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, Benedito Gabriel Síndio, por gentileza. Está convidado a compor aqui. E quero registrar e agradecer a presença do Dimas Alástico, chefe do setor de habitação da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. Muito obrigado. Registrar e agradecer também que compõe o Departamento de Planejamento e Obras, do setor de convênios do departamento, a Ana Cláudia Neves Medeiros. Muito obrigado. Cumprimentando, então, os que estão aqui presentes à mesa, agora já com o representante do Poder Executivo, bem como, mais uma vez, cumprimentando a quem nos acompanha pelo canal da Câmara no YouTube, eu quero ressaltar que os interessados em fazer uso da palavra poderão solicitar presencialmente, há inclusive um pedestal com um microfone à disposição dos presentes aqui na galeria do plenário, e também enviar as dúvidas e sugestões através do número 16 99793
3617, através do aplicativo WhatsApp, nesse número 99793-3617, ou no nosso canal do YouTube. As mensagens recebidas, pertinentes ao tema aqui debatido, serão apresentados para esclarecimento da população que nos acompanha. Consoante com o edital número 008, de 9 de abril de 2026, esta audiência se inicia às 17h30, com um limite máximo aí previsto para o seu término, até às 20h30, obviamente podendo ocorrer antes, mediante o andamento dos trabalhos. A participação na plenária virtual observará os seguintes procedimentos. Primeiro, é assegurado ao participante o direito de manifestar oral ou por escrito sobre as mudanças propostas pelo projeto de lei complementar. Segundo, as manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para a manifestação, devendo ser anotado em ata da audiência pública o nome do participante manifestante. Terceiro, o tempo para a manifestação oral será definido em função do número de participantes. Parágrafo único. Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pelo presidente da audiência pública. Quarto, decorridos os debates, o presidente da mesa fará as considerações finais acerca do projeto de lei complementar em pauta e colocará em votação plenária as mudanças definidas. Eu quero aqui aproveitar também para dizer à nossa população que nós estamos aqui realizando esta audiência pública, como já dissemos aqui nesta palavra introdutória, buscando realmente abrir a Câmara Municipal para um debate amplo e democrático com toda a sociedade amariliense que tiver interesse neste tema, nesta matéria. E nós estamos aqui também em observância ao artigo 3º da Lei Complementar 65 de 2006, que versa o seguinte: a elaboração das normas regulamentares das diretrizes estabelecidas neste plano deverá ser precedida de audiências e amplos debates públicos, sem exclusão de qualquer matéria, observadas as normas da convivência mutuamente respeitosa e democrática, bem como o princípio da publicidade. Ressalto, portanto, que nós estamos aqui reunidos nesta audiência pública também para cumprir esta determinação da Lei Complementar Municipal, que é a lei do nosso plano diretor, bem como observando também a Lei Federal número 10.257 de 2001. Essa lei federal ela é conhecida como Estatuto das Cidades e ela regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. Esta lei federal, em seu artigo 40, diz: o plano diretor aprovado por lei municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ainda no artigo 40, em seu parágrafo 4º, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivos municipais garantirão, inciso 1º, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Ainda nesta lei federal, em seu artigo 43, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. Inciso 2º, destaco aqui: debates, audiências e consultas públicas. Portanto, estamos aqui também atendendo à determinação da Lei Federal número 10.257, conhecida como o Estatuto da Cidade. Senhores, objetivamente, como dissemos e foi amplamente já divulgado e anunciado à população, tramita na Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 05/2026. Ele dispõe sobre a classificação de trechos do perímetro urbano na forma da lei complementar número 65, de 1º de dezembro de 2006, que é o Plano Diretor de Américo Brasiliense, e ele determina em seu artigo 1º, aqui no projeto de lei, ficam classificados como zona predominantemente residencial, ZPR,
prevista no artigo 49, parágrafo único, inciso 1º, Zona Residencial ZR, a linha A, da Lei Complementar número 65, de 1º de dezembro de 2006, os trechos do perímetro urbano do município correspondente às seguintes vias públicas localizadas na Vila Isolabela. Primeiro, Rua Milton Estevo, esse foi o inciso 1º. Inciso 2º, Rua Conceição José Ribeiro. Inciso 3º, Rua Argia Sigoli Zanoni. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente suplementadas, se necessário. O artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 3 dias do mês de março de 2026, Terezinha Aparecida Viveiros de Souza, prefeita municipal. Portanto, este é o projeto de lei complementar, objeto da realização desta audiência pública nesta tarde, aqui na Câmara Municipal. Importante ressaltar que o projeto de lei complementar, na íntegra, ele já consta do site da Câmara Municipal de Américo Brasiliense para consulta de quem assim desejar e se interessar. Registrando também a presença do vereador Sidão Mineiro, muito obrigado, e também adentra ao plenário neste momento o vereador presidente da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, Maicon Rios, a quem, evidentemente, convidamos para compor aqui os trabalhos da mesa. Por favor, senhor presidente, vereador Maicon Rios. Com o objetivo até de termos um andamento aqui até mais objetivo, numa postura até mais pragmática, eu sugiro a todos os que estão nos acompanhando que nós possamos ouvir uma explanação técnica do Benedito Gabriel Síndio, que é o diretor de Planejamento e Obras da Prefeitura. Evidente, eu acredito que o diretor Benedito Gabriel ele terá condições de trazer uma explanação, uma explicação, no sentido vamos dizer assim, do motivo pelo qual o projeto foi enviado, pelo qual o projeto tramita aqui nessa casa e, obviamente, após essa explanação introdutória dele, certamente a palavra estará aberta aí a quem desejar fazer uso. Tá bem? Eu vou sugerir à mídia que, por gentileza, possa exibir uma imagem aérea das vias que serão objetos desta mudança de zoneamento após a apreciação desta Câmara Municipal, para que ali possam identificar. Essa imagem aérea, ela exibe o loteamento conhecido como Vila Isolabela, e, objetivamente, o projeto de lei complementar ela trata daquelas 3 vias destacadas ali naquelas setas. A Rua Milton Estevo, ela começa lá na Avenida Helena Damásio Pinto, é a avenida que separa o Jardim Irajá da Vila Isolabela. Então, nós temos no canto direito superior ali o início da Avenida Helena Damásio Pinto, talvez o final, mas para que possa identificar, ali é a Manuel José Pires, ao lado a Via Férrea. Então, nós temos ali naquele trecho o início da Rua Milton Estevo, que encontra com a Rua Conceição José Ribeiro, e aqui, mais abaixo aqui, do lado direito, a Rua Argia Sigoli Zanoni, para que objetivamente possam identificar quais são as vias objeto dessa proposta de alteração do zoneamento. Ou podemos considerar, o Gabriel vai poder dizer, definição de zoneamento. Não sei se seria uma alteração, mas uma definição, porque o Gabriel vai poder dizer melhor. Essas vias não possuem ainda zoneamento previsto na legislação por conta de recente processo de regularização ali implementado. Com a palavra, Benedito Gabriel Síndio, por gentileza. Boa tarde. Cumprimento os vereadores desta casa, as demais autoridades presentes, colegas da Prefeitura e os munícipes que participam dessa audiência pública. Essa audiência tem como objetivo tratar a definição do zoneamento da Vila Isolabela, que passou por um processo de regularização fundiária recentemente. E antes de entrar especificamente na situação da Vila Isolabela,
é importante um breve esclarecimento do que é o zoneamento, né? O zoneamento urbano. Ele é um instrumento do plano diretor que organiza o território da cidade, né? E na prática ele estabelece atividades, determinadas atividades para cada região, não é? Então, a prefeitura utiliza o zoneamento como base no Departamento de Planejamento e Obras, no Departamento de Desenvolvimento Econômico, na análise de um projeto de construção residencial, comercial, industrial, na análise de um alvará de funcionamento, né, de um empreendimento, onde a gente faz uma compatibilização se aquela área, aquele zoneamento, aquele uso do solo é permitido naquele zoneamento, né? E a Vila Isola Bela, ela não tem isso definido ainda. Inicialmente é importante destacar que o plano diretor de Américo Brasiliense, ele está pendente de atualização em alguns pontos importantes, né? Um deles é na definição do crescimento da cidade, né? Hoje, nós temos a área urbanizada e temos um perímetro previsto para a expansão urbana, né? E no plano diretor, o que seria o correto? A gente olhar para aquela área vazia, né, prevista para a expansão urbana e já ter uma definição do que a gente quer para aquela área, né? O que se espera do crescimento da cidade para esse lado ou para aquele lado. Hoje nós não temos isso definido. Então, numa análise de um loteamento novo, a definição do zoneamento ela é criada na própria análise, não é? Na análise, onde é considerado pelo técnico que está fazendo a análise, são consideradas as características do próprio empreendimento, do viário, do entorno, né? E essa classificação, ela já vai para registro no loteamento, né? E já sai como um plano considerado junto com o plano de loteamento. No caso da Vila Isola Bela, que passou por uma regularização fundiária, isso não ocorreu, não foi enquadrado durante a análise, né? Só para, eu acho que vale explicar um pouquinho melhor aqui o que é a regularização fundiária, né? A Vila Isola Bela ela foi implantada de forma irregular, ou seja, sem atender aos procedimentos de aprovação, sem as análises dos órgãos competentes, municipais, estaduais, sem o devido registro no cartório. Com base na legislação federal da REURB, foi possível regularizar a Vila Isola Bela e hoje ela é reconhecida como um bairro de nossa cidade. A REURB ela não prevê a necessidade de definição de um zoneamento, né, durante a análise. A REURB ela pede que se apresente as características, né, do empreendimento e que seja levado a registro daquela forma. Poderíamos sim ter antecipado isso e ter definido já esse zoneamento no processo de análise, né, mesmo não tendo essa previsão de exigência na REURB, porém, achamos pertinente, considerando que se trata de um núcleo onde existem moradores, alguns empreendedores até, deixar para definição posterior ao registro, né, que é o que nós estamos fazendo aqui justamente para poder trazer para um debate junto com a população essa definição. Nós realizamos uma análise técnica ali, considerando a área
consolidada ali, e as características urbanísticas do entorno, né? O que nós temos ali hoje? Bastante moradias, alguns comércios de vizinhança, mas poucos, bairros próximos. Antônio Pavan. O Antônio Pavan, ele é um bairro de interesse social, inclusive em fase de regularização fundiária também, pela mesma legislação que foi enquadrado a Vila Isolabela, a REURB. O bairro Jardim Irajá também, né, é um bairro de interesse social, com finalidade residencial e comércio de vizinhança, né? E por isso, nós estamos sugerindo que a Vila Isolabela também tenha um zoneamento compatível com esses bairros ali daquela proximidade, né? A zona predominantemente residencial. Pode comércio, pode serviço, de baixa interferência e considerados como de vizinhança, não é? Eu sei que pode gerar também um medo aí de quem eventualmente tenha alguma atividade na Vila Isolabela que possa não estar considerada, né, hoje na zona predominantemente residencial, porém, quando tem uma atividade num local que não tem esse regramento, né, ainda, não tem o zoneamento definido, se o zoneamento vem depois, esse empreendedor ele tem o direito de continuar as suas atividades naquele local. Claro que eles vão ter que, esses casos serão analisados especificamente, né, junto à Procuradoria do município, os demais órgãos da Prefeitura competentes, terão que ser comprovadas, né, que essas atividades estão lá antes da definição do zoneamento, enfim. Então, só gostaria de deixar claro que o município não quer tirar, né, o que tem lá, não é isso. O que nós queremos é ter um regramento para aquela área, né, considerando já as características existentes e pensando aí num desenvolvimento urbano que possa ser ordenado, né? A finalidade dessa audiência pública, então, é permitir justamente esse debate democrático, né, dessa proposta que o Poder Executivo está apresentando, subsidiando informações aí para decisão com responsabilidade do futuro para a Vila Isolabela. Quero agradecer por essa explanação, né, mais do ponto de vista técnico. Aqui o Benedito Gabriel Síndio, representando a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. Eu gostaria de destacar aqui que nós, no ano passado, vivenciamos um momento que eu particularmente considero extremamente importante, histórico, e com todo o amparo, com todo o respaldo do vereador Maicon Rios, presidente desta Câmara Municipal, em que o segundo oficial de registro de imóveis de Araraquara, que é o cartório registrador responsável por Américo Brasiliense, se fez presente aqui, inclusive neste plenário, para a entrega das escrituras. Então, para quem está nos acompanhando, após um longo processo, e eu quero aqui destacar a atuação da Prefeitura Municipal ao longo de anos, nos últimos anos, boa parte desse período, o trabalho capitaneado pelo Gabriel Síndio, que está aqui, como diretor de Planejamento e Obras. A Prefeitura, então, ela desenvolveu esse processo, como ele explanou, de regularização fundiária, de REURB, né, como ele muito bem explicou, para regularizar um loteamento que havia sido implantado lá no início, lá na sua origem, sem observar o cumprimento da legislação. E nós, como eu estava dizendo, tivemos aqui nesta Câmara esse momento histórico em que os proprietários obtiveram as suas escrituras, e eu quero aqui pedir a gentileza de que o presidente Maicon Rios possa também deixar uma explanação
nesta audiência pública importante. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Maicon Rios. Boa noite a todos. Presidente Diego, em que preside agora essa audiência pública, os meus agradecimentos a essa oportunidade de fala e cumprimentar os colegas vereadores, o meu atual vice-presidente Bahia do Corte pela presença, o vereador Sidão, colegas de luta, meu primeiro secretário Bruno, obrigado pela presença. Dizer ao diretor Gabriel, pela sua disponibilidade também presente aqui com a gente, muito obrigado pelo tempo despendido, a procuradora da Câmara, doutora Daiane, nós temos um engenheiro também aqui, eu estou ruim para nome, a idade vai chegando, o Dimas. Também agradecer pela presença do Dimas, a Ana também faz parte da administração, nós temos a Ana na galeria, temos a Tatiane, aos servidores da Câmara, então meu muito obrigado pela presença dos senhores e a oportunidade de fala. E dizer ao vereador Diego a importância dessa audiência pública para os debates no que tange à organização territorial do município. Que bem simplificadamente a quem nos assiste, é isso que nós estamos fazendo aqui, é a continuidade do serviço público. Nós dizíamos da vinda do oficial registrador do Emanuel, oficial registrador de imóveis do nosso município, que trazia as escrituras de um trabalho de longa data para conseguir a escritura, dando a quem de direito a propriedade ali das terras do Isolabela, né, dos lotes do Isolabela, melhor dizendo. E claro que para que nós consigamos ainda angariar esses direitos, nós precisamos tratar da administração e dos direitos propriamente ditos com essa audiência pública, trazendo para essa Casa de Leis um projeto em que denomina, classifica essa área como uma área urbana e, como já dito aqui pelo diretor, pelo Gabriel, dar a quem de direito o seu direito e aqueles que, se eventualmente já estiver exercendo direito sem a aprovação da lei, tenham o direito adquirido. Por essa razão, me deixa muita vontade de votar esse projeto de lei nessa casa. Quando a gente trata os direitos de propriedade, dando a função social da coisa para a coisa, que é isso que a lei fala no direito civil, você não pode ter um lote e não dar a função social para esse lote. E para que nós possamos dar a função social do lote, nós temos que dar a classificação desse lote. Que neste caso, a gente está falando aqui que classificaremos como trechos desses perímetros aqui elencados na lei, a rua Milton Estevo, rua Conceição José Ribeiro, rua Argia Cigoli Zanoni, a classificação dos trechos dos perímetros como urbano na forma da lei. Podendo esses proprietários agora, através do REURB e de todo o trabalho que teve aí das administrações que nos antecederam, podendo dar agora o pleno gozo da sua propriedade. Então, a gente traz uma seriedade nas propriedades imóveis daquela região. Então, é muito importante essa audiência pública, vereador, porque a gente traz a público, vereador Diego, a gente traz a público que nós estamos seriamente dando continuação no serviço público. Então, para que façam uso do pleno direito da propriedade, a gente precisa também tratar do plano diretor. Nós dizíamos aqui outrora, quando discorremos sobre a propriedade, a área rural nas proximidades do Náutico, e que passou a ser área urbana, para que pudesse vir empreendimentos para a região da América Brasiliense, foi precisado alterar o plano diretor. E é através do debate do plano diretor que a gente começa e continua e consolida a função social das propriedades dos bens imóveis. Então, para que nós deixemos ainda mais claro e abramos a Câmara numa audiência pública para, inclusive, aqueles que são os destinatários desses direitos possam participar dessa construção, não faria sentido senão para uma audiência pública. Então, essa audiência pública, ela é oportuna, ela é assertiva, ela fica gravada nos anais da Câmara, para que, e na posteridade, votando a classificação urbana, que é de nossa obrigação quanto legislador,
classificar as propriedades, os bens imóveis, as propriedades, os zoneamentos do nosso município, dando direito, inclusive, para quem faz uso da propriedade, das suas propriedades, nós temos que abrir a Câmara Municipal para esse debate. Então, para que fique registrada a oportunidade do debate e para que nós, antes de votarmos, que é a intenção aqui dessa audiência pública, a gente explique o que é a alteração do plano diretor que se faz necessário. Então, eu quero já parabenizar a iniciativa do vereador Diego, porque quando a gente fala, é muito difícil nesse país, sobretudo em Américo Brasilense, onde nós estamos cada vez menos com área, o diretor que está aqui pode dizer com mais propriedade, nós não temos território, não temos terras disponíveis em Américo. E é muito difícil nesse país conseguir, inclusive, a própria casa, a própria moradia. E quando quando a gente traz para essa audiência pública o debate da função social da propriedade do bem imóvel dos munícipes daquela região, consolida o compromisso, a responsabilidade dessa Câmara Municipal. Por isso, vereador, que quando soube da audiência pública, de pronto deferi, de pronto estudei os debates dessa audiência e entendi a importância que se fazia necessário de pelo menos abrir a Câmara para que se esses proprietários dessas glebas, desses lotes, e a quem quiser denominar diferente, viesse participar e entender o que nós estamos consolidando ainda mais o direito que já é adquirido. Podendo fazer uso da sua propriedade agora em território, quando for a posterior agora votado na Câmara, o trecho, aquele perímetro como urbano, sendo ele como residencial ou comercial. Sabemos que essa região no nosso município não é uma região de transitação fácil, ela, em questão de localização, ela fica mais afastada do bairro, e por essa razão eu quero crer que ainda, e não me lembro de ter visto, se alguém aqui estiver e se lembrar, pode me corrigir, por favor, de ter ali um espaço comercial, mas se tivesse, certamente nós estaríamos cuidando e tratando e zelando pelos direitos adquiridos, que é nossa obrigação tratar e zelar por esses direitos adquiridos na Constituição Federal, que é o direito de propriedade. Então, eu me estendi muito, mas foi para elucidar melhor e de uma forma contribuir com os nobres aqui estão, contribuir com essa audiência e dizer, vereador, que bom que nós abrimos essa casa para o debate e para explicar, porque nós não estamos falando de qualquer direito, nós estamos falando da classificação do direito de propriedade daquela região, que muito se demorou, e que se não fosse pelo REURB, muito se demorou para conseguir o registro. Então, eu fico feliz de ter participado da entrega das escrituras. Eu me lembro da felicidade daqueles munícipes que aqui estavam, dos possuidores dos direitos que aqui estavam, e acredito que ficarão ainda mais felizes quando souberem do compromisso, da continuação do serviço público, que é o que está fazendo a atual gestão, continuando aquilo que vinha já sendo construído de longa data, com certeza terem os seus direitos ainda melhor delimitados. Muito obrigado, eu continuo à disposição se os senhores acharem necessário. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente desta Câmara Municipal, pela explanação extremamente oportuna aqui nessa audiência pública. Eu quero reiterar aqui que os presentes que desejarem o uso da palavra, que por gentileza se manifestem. Por gentileza, eu ia até sugerir que certamente nós possamos ouvir uma contribuição da Procuradora Jurídica deste Poder Legislativo, mas antes, por gentileza, com a palavra, o vereador vice-presidente desta Câmara Municipal, Baía do Corte. Sim, por gentileza, Carlinhos, a imagem aérea, né, vereador Bahia?
Não. Eu vou sugerir... Desculpa, Carlinhos, por gentileza, acho que aquele arquivo com o nome ampliado, talvez ali consiga identificar o perímetro urbano ali delimitado, para que o diretor possa, talvez, explicar melhor essa importante pergunta do vereador. Não. Para se conseguir a regularização fundiária, deve ser uma área já considerada como urbana, né? Na verdade, era uma área rural, com a regularização fundiária, ela se torna uma área urbana. O IPTU, ela vem como rural ou como urbano hoje? Rural é o ITR, né? Eles tinham ali, acredito que da gleba toda, o ITR, não sei se eles faziam a divisão, né? Entre os ocupantes lá para pagar, isso eu não sei. Mas hoje já foi lançado o IPTU. O ITR. Porque hoje, depois que denominado como zona urbana, cada um vai ser dono da sua própria chácara. Isso, já é. Vai pagar o IPTU equivalente ao metro, como qualquer um paga. Sim. E será que o pessoal está preparado para isso? Sim. O IPTU vai vir na lasqueira ali. Isso tem que ficar bem claro. O metro do IPTU hoje está 200 e... Você lembra dele? Não, é que depende do lugar. Né? Tem chácara ali. Então tem chácara ali que não tem. Vereador, a doutora Daiane pode fazer uma intervenção, por favor? Não, a minha dúvida é, se o vereador tiver terminado, eu queria fazer um esclarecimento aqui, senão eu aguardo. A minha dúvida ali é, depois dos questionamentos sobre os IPTU, porque quando vir, vai cair sobre nós aqui, porque vai vir um preço muito alto, equivalente os loteamentos da cidade, porque vamos supor, quem tem um lote 20 por 30, geralmente no Isolabela é 1.000 metros, 800 metros, então a gente tem que ter cuidado nisso aí, eu não sei como que vai vir. E outra coisa também, rede de esgoto já tem nesse loteamento, e estrutura, asfalto, já tem também, porque se não tiver, aí vai complicar para nós também. É só para eu entender, até o vereador Diego que está conduzindo, doutora, eu já vou, se o presidente da audiência me permite, mas esses pormenores, pelo que eu entendi, não é o que a gente está discutindo, porque se fosse eu também não estaria aqui discorrendo. Que essa preocupação do Bahia, ela é salutar, é uma preocupação que tem que existir, tem que ser analisado o caso em concreto, mas até o diretor vai me falar aqui, mas não é disso que o projeto trata, né? É a classificação, tão somente do zoneamento, que não tem nada a ver com o PTU, só para eu entender, porque de repente eu não estou entendendo, e só para eu entender se o Bahia está falando a mesma coisa. Porque a gente está falando da classificação do zoneamento, que não precisa nem disso para tributar o ITR, tampouco o IPTU, que são coisas distintas. Esse projeto que veio para a Câmara não tem nada a ver com o IPTU, nada a ver. É isso, né? Não, é isso, Bahia, não tem... É porque a partir do momento que o Isolabela vai se tornar um bairro urbano, vai ser cobrado as taxas igualmente em qualquer outro bairro. Correto, Gabriel? Deixa eu fazer a intervenção que eu acho que vai esclarecer esse ponto. Bom, primeiro cumprimentar a mesa, cumprimentar a presidência, Gabriel, representante do Poder Executivo, vice-presidente da Casa, e os demais presentes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. O projeto que está em discussão, ele já traz para nós trechos que são urbanos. Né? Então, essas 3 ruas, elas já compõem o perímetro urbano, tanto que o artigo 1º desses ficam classificados como zonas predominantemente residencial, os trechos do perímetro urbano a seguir. E discorre quais são, né? Milton Esteve, etc. Então, hoje, essas 3 ruas, como todo o bairro, né, já compõem o perímetro urbano. Então, automaticamente já vai ter lançamento de IPTU. Esse projeto de lei não vai alterar essa realidade. Independentemente desse projeto aqui ter chegado ou não na casa, o bairro do Isolabela, e especificamente essas 3 ruas, já vão receber
já iriam receber de toda forma um carnê de IPTU, se não nesse exercício, provavelmente no exercício do ano que vem. Então, isso é importante ficar claro, para que depois não se diga também, houve a votação de um projeto de lei na casa e aí por isso estamos pagando IPTU. Não é isso. Né? Essa discussão já foi lá atrás, a partir do momento que os proprietários pleitearam o REURB e ele passou a acontecer ali, com essa situação, o bairro se tornou parte do perímetro urbano. As terras dali se tornaram terras que pertencem ao urbano hoje, portanto, já tem IPTU, só não foi lançado ainda. O que, de fato, gera talvez um outro debate, esse sim compete aos senhores nesse momento aqui, com a aprovação desse projeto, o que se está dizendo é que essas 3 ruas passam a ser ruas onde os imóveis ali, eles têm que ser utilizados com a seguinte função social, como disse o presidente da casa, o vereador Maicon: predominantemente residências. Então, hoje, já existem comércios lá, como disse o diretor. Esses comércios, após análises, né, que vão acontecer, eles muito provavelmente se mantêm ali, mas o que acontece com a aprovação dessa lei daqui em diante é que pontos comerciais nessas 3 ruas se tornam mais complexos de serem autorizados. Somente alguns tipos de comércio é que vão ser autorizados. Então, isso é o que os senhores têm que ter, e quem acompanha também, a população, principalmente quem mora na rua ali, tem que entender que é o objeto de discussão desse projeto aqui. Nós queremos que essas 3 ruas sejam ruas onde a maioria, o uso preferencial, predominante do imóvel seja para residência, e isso vai excluir, então, o uso do imóvel para vários tipos de comércio, ou não. Essa é a discussão que está aqui para os senhores hoje. Então, acho que espero ter auxiliado aí no esclarecimento. Obrigado, presidente. Mais alguma? Por gentileza, Carlinhos, o vereador Bahia solicita a exibição da imagem aérea. Não. Isso. Isso, é lá mesmo. É a Conceição José Ribeiro, essa. Isso. Não, é por isso que o acesso, vereador Bahia, é pela rua Milton Estevo. É aquela que nasce lá na Helena Damasio Pinto, praticamente logo após ali o Antônio Pavan, né? Todos muito bem conhecem ali. Eu quero, por hora, agradecer o vereador Bahia e o vereador presidente Maicon Rios e a procuradora Daiane pelas intervenções até esse momento. É importante ressaltar para quem nos acompanha que, quando nós falamos de plano diretor, como o próprio nome diz, é a lei que ela traz as diretrizes, e isso foi explanado pelo diretor Gabriel, mas é a lei que traz as diretrizes acerca do uso do solo no nosso município. Portanto, em cada localidade específica, como vai se definir, como vai se determinar o uso do solo naquela localidade. Então, quando nós falamos de plano diretor, é isso. Nós temos na nossa lei do plano diretor, que é a Lei Complementar 65, uma lei prestes a completar 20 anos, ela é de 2006. Nós temos todas essas definições para quem tiver interesse, quem quiser consultar. É uma lei que, obviamente, ela está no site da Prefeitura Municipal, né? Inclusive, eu até, por curiosidade, fui consultar. O novo site está no ar. Lá na aba do Departamento de Planejamento e Obras tem lá uma série de arquivos correlatos a essa pasta, e lá também tem a lei do plano diretor, como, obviamente, tem no portal da Câmara Municipal também, para quem tiver interesse. O que nós estamos aqui definindo? O que nós estamos aqui definindo? O que está no projeto de lei complementar? Que essas 3 vias, que praticamente são as vias, né, as vias em que estão localizados os lotes pertencentes à Vila Isolabela,
nós estamos aqui apreciando, essa é a proposta do Poder Executivo, que dentro daquele rol de usos de solo previstos no nosso plano diretor, que essas vias, portanto, sejam ZPR, Zona Predominantemente Residencial. Vou pedir a gentileza de que possa exibir o arquivo ZPR. Eu sei que são termos talvez difíceis da gente compreender, mas esse é um anexo do nosso plano diretor. O que ele está dizendo ali? Quais são os usos nas localidades em Américo Brasiliense, em que for ZPR, Zona Predominantemente Residencial, que é a proposta aqui dessas 3 vias da Vila Isolabela. Quais são os usos permitidos? Nós temos ali R1, R2, R3, R4, que basicamente referencia ao uso, obviamente, residencial. Nós temos ZCN1. Nesse uso ZCN1, eu não vou me alongar aqui, mas há uma série de atividades comerciais que podem estar nesta zona, por exemplo. Neste perímetro de zoneamento. Nós temos o ZCN1 e o ZCN2. Quem tiver curiosidade de consultar isso, ao verificar a Lei Complementar 65, pode, a partir do artigo 50, verificar o detalhamento dos usos permitidos na prática das atividades permitidas em zona predominantemente residencial. É o ZCN1, o ZCN2, né? A gente sabe que são termos difíceis de uma compreensão assim imediata, mas são termos, sim, estritamente técnicos, mas que aí está indicando quais são as atividades permitidas nesse local, bem como o SVN1 e o SIN5, para que possam ter uma ideia. No ZCN1 nós temos o chamado, a chamada Zona Comercial de Vizinhança. No ZCN2, Zona Comercial de Pequena Interferência Ambiental. No SVN1, Setor de Serviços, Prestação de Serviços Não Incômodos. E no SIN5, seria Serviços Institucionais de Pequena Interferência Ambiental. Para que possam, portanto, entender a que se refere a ZPR. Tá bom? O que isso significa? Imagine o seguinte na prática. Um ocupante de um pedaço de terra lá na gleba do Isolabela, que agora ele é um proprietário de um lote, imagine que ele vai dar entrada na prefeitura, porque a prefeitura fez todo o processo de regularização, como já dissemos aqui, agora cada proprietário tem a sua escritura. Imagine que ele vai dar entrada na prefeitura para regularizar a construção, ou para construção, para uma nova construção, por exemplo. Para que a prefeitura possa apreciar esse projeto, precisa ali estar determinada qual é o tipo de zoneamento que vai haver naquele local. Então, por exemplo, se alguém deseja implantar ali uma edificação para desempenhar uma atividade, por exemplo, que produz um impacto ambiental, que produz grandes ruídos, por exemplo, o regramento aqui, justamente no sentido de dizer, como nós já dissemos, aquilo que pode. Algo de grande impacto, por exemplo, ambiental naquela região não pode, porque nós estamos aqui definindo que num loteamento recentemente regularizado, ele vai ser ZPR, se assim a Câmara aprovar, ele vai ser zona predominantemente residencial. A gente tem se esforçado um pouco aqui mesmo, né? Eu não sou técnico da área, não sou da engenharia e nem do direito, mas a gente tem se esforçado no sentido de tentar trazer clareza para a população de tudo que nós estamos falando aqui e do que é que nós estamos debatendo. Novamente, eu franqueio a palavra aqui ao diretor Gabriel e qualquer outro interessado. A palavra está livre, por gentileza. Eu acho importante que o vereador disse que isso vai abrir a possibilidade do município receber esses projetos, até os novos, os projetos de construção, lá, né, de novas construções, mas também possibilitar a regularização daquilo que já está lá. O que foi feito já está consolidado, a Vila Isolabela já é reconhecido como um bairro da cidade, o que está reconhecido, que está tudo certinho ali, são os terrenos, né, os lotes. Agora, as edificações ainda estão pendentes de regularização, né, exatamente, e por isso que a gente tem que ter essa definição agora do zoneamento para que os interessados possam regularizar suas edificações junto à prefeitura e promover aí o subsequente registro
no cartório de imóveis para constar essas áreas construídas em suas matrículas e terminar, né, a regularização aí de fato. Se me permite, é exatamente isso, Bahia. Essa sua preocupação, ela é muito, de fato, ela é muito importante, muito, porque essa questão da preocupação toda estrutural, saneamento básico e todas essas questões pertinentes à estruturação daquela região, o que se entende para o IPTU, né, Imposto Predial Urbano. E a lei, ela elenca para o município só poder tributar quando da estruturação de uma região. Por exemplo, um exemplo que não, infelizmente não temos no nosso município, que é, e se eu estiver errado, a doutora me corrija, que é da nossa área aqui do direito, por exemplo, o imposto de contribuição de melhoria. Se eu tenho no meu bairro a construção de uma melhoria do meu imóvel, eu poderia tributar esse imposto. Se não tem, não tributa. O IPTU do mesmo jeito. Se diferente fosse, já teria tributado esse ano, porque a entrega das matrículas foi o ano passado e não tributou esse ano. Então, eu quero crer que o jurídico, a engenharia do nosso município não falou de tributação no que tange o IPTU até o momento pela falta da estruturação que tem no local. Agora, eu não estudei a fundo essa falta da estruturação. O que se foi discutido dentro do REUBER. O que a gente precisa fazer, quando a gente pega uma matrícula de imóvel, a gente lê, né? Um exemplo, se você pega a matrícula do seu imóvel lá, ele consta um terreno, ou se estiver registrado um imóvel, uma casa construída com a metragem tal, no zoneamento urbano do município configurado. Então, como disse o diretor, em não classificando como área urbana, fica até difícil para que os atos de registro do registro de imóveis, para a escrituração registral desses imóveis, fica mais difícil pleitear outros direitos que não esse já adquirido. Então, se a questão fosse tributação, certamente nós teríamos discutido isso na casa antes de vir a público. Então, foi até importante o vereador perguntar isso, para a gente deixar muito claro aqui, que não é sobre a tributação daquela região que nós estamos falando. É tão somente da classificação do zoneamento. Então, é muito importante o vereador ter perguntado isso, porque de repente as pessoas saem com essa dúvida ou estão nos assistindo pensando, bom, em havendo classificação haverá tributação, uma coisa não depende da outra, né? Eu não sei porque não foi tributado, se foi, qual é o tipo de tributação, porque não é o que está sendo discutido agora. Então é muito importante isso realmente, porque causaria uma preocupação para nós tributarmos uma área que de repente não tem a estruturação que os demais pontos urbanos do município têm, né? Então é muito importante essa discussão da tributação. Agora, eu dizia do plano diretor quando assumi o primeiro mandato que a gente precisava e precisa ainda, porque esse é uma pequena parte do todo, e eu peço licença, porque quem tem know-how para falar de engenharia aqui é o diretor Gabriel, é o Dimas que está na galeria, mas eu peço licença para dizer que eu entendo que nós precisaríamos de uma atualização do plano diretor do município como um todo. Sabemos o preço que se custa tudo isso, e infelizmente eu acredito que o município tem outras prioridades, que seja saúde, educação, que neste momento não dispõe desse recurso para nós atualizarmos o plano diretor. Se nós quiséssemos construir um prédio, por exemplo, aqui a gente não pode sem atualização do plano diretor. Pelo menos isso é o que eu conversava com a outra administração. E ainda, se puder, a gente precisa analisar os impactos dessa construção no nosso município. Então, o plano diretor, a gente está vendo aqui que ele é de 2006. 1º de dezembro, lei complementar, 1º de dezembro de 2006, 20 anos. Então, um município melhor estruturado no que tange aos planos diretores, a gente teria que debater ele, pelo menos, aí, se eu estiver sendo muito esperançoso, mas uma cidade bem desenvolvida discutiria minimamente 5 e, pelo menos, na pior das hipóteses, 10. A gente está aqui debatendo de forma muito individualizada um plano lá atualizado em 2006, 20 anos. Mas
É o compromisso que a Câmara tem em debater com a pouca estruturação que o município dispõe. Por isso que eu entendi essa audiência importante, por isso eu entendo essa, ainda que seja de forma mais individualizada, a atualização do planejamento diretor do município para a classificação desse zoneamento urbano. Agora, a preocupação sábia e precisa do vereador Bahia, de fato, no que tange a tributação, a nós temos que ficar, da nossa obrigação enquanto legisladores, acompanhar para que, em havendo tributação, entregue o serviço para o zoneamento urbano, com certeza. Eu vou pedir licença para sair da mesa, presidente Diego, aqui dessa audiência pública, porque eu tenho um outro compromisso também já oficial agendado, e dizer que o meu mandato continua à disposição, e enquanto estiver nessa presidência, enquanto estiver na presidência dessa Casa de Leis, planos diretores, tratado com a responsabilidade que esse está sendo tratado, tem portas abertas. Muito obrigado, senhores, pela presença. Eu desejo boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, vereador presidente Maicon Rios, por todo o apoio, pela atenção e pelas importantes contribuições nessa audiência pública. Mesmo aí com uma agenda bem apertada, fez questão de estar aqui conosco. Muito obrigado. Apenas uma dúvida aqui, nós estamos com algum problema na transmissão? Estamos, né? Eu percebi aqui no meu celular. Oi? Tá gravando, né? Tá gravando para que depois possa ser disponibilizada na íntegra no site, né? Eu percebi aqui que realmente não está transmitindo mais por falha de conexão. A palavra continua livre? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? As minhas dúvidas eram sobre as tributação, que isso aí provavelmente mais para frente a gente vai ter que sentar e conversar. Porque além das tributação, ali a partir do momento em que nós aprovar esse projeto aqui, o setor de educação também vai ter que tomar algumas providências, porque como ali era rural, era carros pequenos que ia pegar as crianças, tal, mas você não vê o caso, agora vai ter que disponibilizar o ônibus, porque não vai ser mais rural, já vai ser um bairro, então é mais uma preocupação ali quando chover, etc. Mas isso aí é outras coisas para a gente debater depois. Muito obrigado, vereador Bahia, pelas importantes preocupações aqui relatadas. A palavra continua livre? Bom, é importante reiterar então que esta Câmara Municipal ela permanece à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Esta Câmara Municipal permanece à disposição da comunidade ameriliense. São debates importantes, debates relacionados diretamente com o interesse público da comunidade ameriliense, e certamente nós devemos cumprir o nosso papel de estarmos aqui abertos para essas discussões, para os debates, para os esclarecimentos que são tão importantes, tão necessários para serem prestados para a nossa comunidade. Eu quero agradecer aqui aos componentes da mesa mais uma vez, ao vereador presidente desta Câmara Municipal, Maicon Rios, vereador vice-presidente Bahia do Corte, vereador primeiro secretário Bruno Ribeiro, vereador Sidão Mineiro, que também está aqui. Agradecer à procuradora deste legislativo, a doutora Daiane Fante, e através dela a todos os servidores de apoio para que esta audiência possa acontecer. Agradecer ao Poder Executivo, aqui representado pelo Departamento de Planejamento e Obras. E dizer que, ainda em cumprimento à legislação, nós teremos uma segunda audiência pública para o debate deste projeto de lei complementar, para o debate objeto do que o projeto de lei complementar está nos propondo. Desde já convidar a todos, essa segunda audiência pública acontecerá no dia 25 de maio do corrente ano, às 17h30. Nós teremos aí um período em que dúvidas, sugestões, contribuições da população poderão ser encaminhadas a esta Câmara Municipal. O debate ele vai permanecer
para que retomemos em audiência pública, como acabei de dizer, no dia 25 de maio, para que possivelmente a deliberação desta Câmara Municipal venha provavelmente a partir do mês de junho. Então nós teremos ainda um período, uma lacuna aí, para que contribuições possam ser enviadas por toda a sociedade para esta Câmara Municipal. Eu quero saudar aos que nos acompanharam pela transmissão, embora tenhamos tido um problema de conexão com a internet. A sessão será disponibilizada na íntegra. E nós tivemos aqui uma manifestação da chefe de Secretaria Legislativa desta Câmara Municipal, a nossa colega de trabalho, Débora Tânia Carneiro Rios, a quem eu quero enviar uma boa noite e a gratidão aí pela atenção prestada, ainda que de maneira remota, para com o andamento desta audiência. Senhores, mais uma vez agradecendo a todos, eu declaro, portanto, encerrada esta audiência pública para discussão do PLC 05/2026. Muito obrigado a todos, um bom feriado, um bom final de semana.